Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Juízes e nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve o homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de torná-la a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até o declinar do dia. Ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passa aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. Amanhã, de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar a noite ali, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho, era esse da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te vier a faltar fica a meu cargo, tão somente não passe a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta.
E falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubinha dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo, pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisto, considerai e falai. Orar. Meu Deus, meu Pai, é difícil ver uma história como essa, Senhor. Complicado vermos o estado desses homens, mas não diferem muito dos homens de hoje. Mas, Senhor, nós te pedimos graça, que o Senhor nos ajude para que possamos entender o que provoca isso, que leva os homens a essa situação. E nos dá, Senhor, a graça também de descobrirmos hoje que o Senhor quer nos ensinar, nos alertar com esse texto. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Eu sei que o mundo quer viver longe de Deus, ele quer se afastar do Senhor, ele quer viver a vida com as suas próprias regras, eles querem fazer as coisas que eles bem entendem. E a proposta da idade moderna era que isso ia ser o futuro do mundo, que a melhor maneira dos homens viver era justamente evoluindo para uma sociedade sem religião, sem Deus. É tanto que os pensadores do século passado anunciavam aos quatro ventos, no início do século, que o homem iria se tornar independente de Deus. Um deles chegou a dizer que Deus morreu, porque os homens não iam mais precisar dessa consciência externa para viver. Surgiram conceitos como anarquia. Não havia mais a necessidade de governos, porque as pessoas seriam tão conscientes dos seus deveres e dos seus direitos, que elas, afinal de contas, não precisariam de outras pessoas impondo as suas responsabilidades. Que tempo bonito que se anunciava! A tecnologia evoluindo, a ciência evoluindo, a medicina evoluindo, os homens tinham descoberto coisas fantásticas, as distâncias tinham sido encurtadas, os homens não precisam mais de Deus. Um chega e diz: a religião é o ópio do povo, tem que ser extinta da sociedade para que a sociedade prospere. O outro: Deus morreu, não há mais necessidade dele. O outro: a religião vai evoluir e ela vai ser desnecessária no futuro. Eles estavam redondamente enganados, porque a ausência da governança divina, a ausência do Senhor, não produz uma sociedade perfeita. A ausência da religião, a ausência de Deus, não produz uma sociedade igualitária. Pelo contrário, ela leva à barbárie.
Quando Deus não governa, o mundo se destrói sozinho. Esse texto, do capítulo 19, é um dos textos mais difíceis de ler da Bíblia, sem nenhuma dúvida. Não porque ele tem problemas, a gente vai ver que tem um bocado, para a gente entender, mas por causa da história. Nenhuma história na Bíblia é tão pesada quanto essa. É até difícil falar sobre essa história em público, tamanho grau de crueldade que tem aqui. Mas por que essa história está sendo contada aqui? O livro dos Juízes, ele funciona como uma transição entre a entrada do povo na terra prometida pela mão de Josué e o primeiro rei de Israel, Saul. A transição está em como o povo não seguiu as ordens de Josué lá atrás, quando Josué conclamou o povo dizendo: escolham a quem vocês vão servir, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. O povo abandona completamente o Senhor, só faz aquilo que ele dá na telha. Por isso, a primeira parte, praticamente o livro inteiro, fica dizendo o tempo todo assim: eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí vem aquele ciclo o tempo todo: fizeram o que era mal perante o Senhor então levanta uma nação para castigá-los, eles clamam por misericórdia, o Senhor levanta um juiz, liberta o povo passa um tempo em paz e volta a fazer tudo de novo do jeito que era antes. Mas da mesma forma como o livro teve duas introduções, os capítulos 1 e 2, nós vimos isso também, ele tem duas conclusões. E o que ele vai fazer é contar duas histórias. Uma, nós já vimos na última semana. A outra, nós começamos a ver agora. Essas duas histórias, se os irmãos prestarem atenção, elas não têm uma datação concreta. Nós não sabemos em que momento essas duas histórias aconteceram. Nós não sabemos em que momento do período dos juízes elas ocorreram. Uns dizem, aconteceu antes, porque nós temos a tribo de Dan meio deslocada, nós temos os próprios benjamitas aqui meio desorientados, e aí pode-se pensar assim, eles não tinham ainda tomado posse da terra, aconteceu antes. Não vem, por exemplo, a gente não vê o problema com os filisteus, nessa transição que eles ficam passando o tempo inteiro, de Efraim para Belém, nós não vemos os filisteus aperreando, e aí o pessoal diz, está vendo, foi antes. Mas ao mesmo tempo tem coisas que podem ter acontecido depois. E uma das coisas interessantes também que tem no texto é que, principalmente a partir do capítulo 20, você não tem mais nome de ninguém. Não tem nenhum personagem que se destaque por nome. As pessoas são um levita, um velho, uma concubina, são todas pessoas não identificadas. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está dando um novo mote. Nós já vimos isso quando nós estudamos a semana passada. Versículo 1 do capítulo 18, ele começou: naqueles dias não havia rei em Israel. Esse mote é o que vai acompanhar agora todo o texto. Começa o capítulo 19 da mesma maneira: naqueles dias em que não havia rei em Israel, e ele vai terminar lá no capítulo de número 21, o versículo número 25, fechando esse assunto. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Qual é a grande problemática que ele está tentando colocar aqui? Ele quer mostrar qual era a situação de Israel. Como é que eles estavam? Basicamente, nós vamos ter três problemas seríssimos a serem tratados nesses 4 capítulos. O primeiro, idolatria. Nós vimos isso semana passada. De como um homem inicia uma religião dentro de casa, consegue encontrar um levita que recebendo dinheiro se torne sacerdote dessa religião, e uma tribo inteira que rouba a religião para eles. Vejam a idolatria na proporção que se encontrava. Agora nós vamos ver a maldade, a crueldade se espalhando, porque junto com a idolatria sempre virá a crueldade, a maldade. E por eles não possuírem um rei, por o Senhor não ser o rei deles, e por eles não se guiarem pelas orientações do Senhor, nós teremos a maldade de um homem aqui, a crueldade de um levita.
nós teremos a crueldade de uma tribo no capítulo de número 20, e nós teremos a crueldade de uma nação inteira no capítulo 21. O que ele vai nos mostrar é que a maldade do coração humano se espalha quando Deus não reina sobre o seu povo por meio da sua palavra. Quando o povo faz o que ele bem entende, ele se desmancha. Mas sabe o que é mais assustador? O texto não está falando de nações pagãs. O texto está falando de Israel. O mais assustador é que essa história não acontece fora de Israel, acontece dentro de Israel. Isso mostra que quando o povo de Deus abandona as Escrituras como orientação, Deus deixa de ser o seu rei, eles são capazes de abraçar a idolatria e praticar todo tipo de crueldade. O texto que nós acabamos de ler fala um pouco sobre isso. Eu falei, ele não se preocupa em dizer os nomes, traz alguns detalhes. Alguns detalhes da história são bem simples, fáceis de entender. Por exemplo, versículo número 1. O texto diz que esse levita estava peregrinando nos longes das montanhas, da região montanhosa de Efraim, e tomou para si a concubina de Belém de Judá. Então, as informações estão bem claras aí. Se você prestar atenção, esse é o caminho oposto do outro levita do capítulo de número 17. No capítulo de número 17, havia um moço de Belém que vai peregrinar e morar na região montanhosa de Efraim. Esse é da região montanhosa de Efraim e vai arranjar uma esposa em Belém. As duas histórias, elas ficam caminhando entre esses dois lugares, região montanhosa de Efraim e Belém. Essas duas referências, ao que tudo indica, apontam agora para os reis que virão em seguida. Essas regiões todas aqui vão apontar para Davi e para Saul mais à frente, mas a gente vê isso a semana que vem. O que acontece agora é que ele começa a descrever os eventos, e por isso alguns detalhes são necessários, mas outros são completamente em aberto. Algumas informações, elas ficam no ar, a gente não sabe ao certo como é que elas funcionam. O que é que o texto diz? É um homem, mas o texto para dizer, é um levita. Sabe o que é interessante nisso? Você tem todo um livro mostrando um juiz atrás do outro e não apareceu um único levita na história todinha. Em nenhum momento aparece um sacerdote, em nenhum momento aparece um levita para dar instrução ao povo. Ele não aparece. Mas logo nos últimos capítulos, nas duas histórias finais, aparecem dois levitas, que são o centro das histórias. Mas eles, que deveriam ser os guardiões da palavra do Senhor, eles são o centro da corrupção na história. Porque o primeiro apoia um culto pagão, um culto idólatra, e o culto idólatra vai girar em torno da ação dele. Lembra que no final das contas ele ajudou a roubar os deuses de Mica para levar. Esse agora, ele é o centro de uma guerra pela crueldade também dele, não só dos homens. Notem, o texto nos diz que esse homem, que era um levita, que morava na região montanhosa de Efraim, ele tinha uma concubina de Belém de Judá. Aí nós temos uma dificuldade, porque por que ela é uma concubina? Uma concubina era uma mulher com quem um homem podia se casar, além da sua esposa, mas o diferencial dela é que ela, geralmente, ou era uma escrava, ou ela era uma mulher que não tinha recebido um dote para se tornar a esposa dele. Então ela se tornava não é que ela era uma amante, ela era oficial, mas ela era uma oficial de segunda classe. Ela era uma esposa de segunda classe, era uma concubina. E aí a gente pode pensar assim, então essa aqui era uma segunda mulher desse levita. Só que o texto não fala em momento algum da primeira mulher, notaram? O texto não diz que ele tinha uma primeira mulher. O texto simplesmente diz que ela era a concubina dele, o que pode significar que ele não tinha pago um dote por essa moça. Essa é a posição de alguns comentaristas. Não, ela não é necessariamente uma concubina porque ele tem uma mulher, mas é porque ele não pagou o dote, então ela se torna a concubina dele. Só que o problema está no versículo 2.
Versículo 2 diz assim, que porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Ela se separou dele. Mas a dificuldade maior está na palavra aborrecendo-se. Porque quando você pega a palavra aborrecendo-se no original, dá a ideia de adulterando, de traindo. Não é só de que ela enjoou dele. Ela não vai mais com a cara dele, se estressou e foi embora para a casa do pai dela. Notou aí? Ela foi para Belém. Voltou para Belém de Judá. Então, mas a imagem é que ela provavelmente se apaixonou por outra pessoa, ela o traiu e por isso mesmo o abandonou e foi para a casa do pai. Isso pode explicar um pouco de uma alegria estranha que o pai dela tem quando ele chega, como que dizendo, ele vai salvar a honra dela no final das contas. Mas essa mulher aqui abandona esse homem e vai embora, e o texto diz que já faz 4 meses que ela foi embora. Mas ao que parece, acalmou a situação, os ânimos ficaram mais calmos, ele resolve pegar um servo dele, 2 jumentos, um para ele e um para ela na volta, e vai até a casa do pai dela. E o motivo era muito simples. Versículo de número 3, diz que ele levantou-se e foi para falar-lhe ao coração. Note, ele foi para tentar convencê-la a retornar, tentar reconquistá-la. Se ela o abandonou, essa reconquista é até, você pode dizer assim, que coisa boa, né? Um homem que está interessado em manter o casamento. Se ela o traiu, não é tão fácil assim. Porque ele, como levita, deveria ter acusado e, como traição, ela deveria ter sido condenada à morte. Mas lembrem-se, nessa época eles faziam o que eles bem entendiam, eles não estavam nem aí para isso. Ele vai atrás dessa mulher, chegando lá, entra na casa do pai, o pai fica feliz da vida, é uma alegria que a gente não entende direito. Notou que o texto é horrível, mas o tempo todo o texto fica dizendo que eles estão felizes. O pai ficou muito feliz quando viu, chamou ele para dentro de casa, vamos lá, vem aqui, vamos comer, vamos beber. O casal se alojou ali e tal, e tome cachaça, que a partir do versículo 5 é só bebida. Notou? Versículo 5 é, beberam, tomam um bocado, beberam e tal, e ficaram felizes. Versículo 6, e comeram e ficaram juntos, e beberam de novo. E aí deu 3 dias que ele estava lá, e diz, agora vamos embora. Ele diz, não, rapaz, está cedo ainda, fica aqui, coma mais um pouquinho, engorda mais um pouquinho. A gente toma uma cachaça também hoje de tarde, toma um vinhozinho, a gente fica feliz, comemora, amanhã de manhã vocês vão. Aí deu outro dia, chegou outro dia de manhã, ele acorda cedo para ir, vai agora não, vamos comer um pouquinho, senta aqui um pouquinho para comer, coma mais um pouquinho, vamos tomar mais uma? Aí toma mais uma, toma mais outra, ficaram felizes de novo. O tempo todo, é o versículo 6, eles se alegram no coração. Em outras palavras, o tempo todo eles ficam bêbados. E por algum motivo que o texto não faz nenhuma questão de explicar, o pai não quer deixar eles irem embora, notaram? Ele está protelando o tempo inteiro. Ele quer ir embora, o pai fala, vai agora não, vamos comer alguma coisinha, vamos tomar uma, e aí fica por aqui, conversa e tal. Quando o cara, agora vamos embora, fala, não, agora está tarde, rapaz, não sai hora dessa não, sai amanhã de manhã, tu sai acorda cedo, sai. E aí aconteceu que, no final das contas, ele acordou cedo de manhã, e o que é que o pai faz toda vez que ele acorda cedo? Vamos comer um pouquinho? Vamos tomar mais uma? E tal. Só que o que aconteceu é que ele não estava aguentando mais. Em versículo número 10, ele disse, não, outra noite eu não passo mais. E aí o texto diz que ele se levantou e partiu até a altura de Jebus, versículo número 10. Veja o protelar. Esse protelar a gente pode achar assim, foi curto, foi só pela manhã, um pedaço da manhã. Não foi não. Não foi porque eles estavam saindo de Belém e eles iam passar pela região de Jebus. Aqui o termo Jebus, tem um parágrafo aqui, aliás, um parêntese aqui para dizer, é Jerusalém, porque a cidade ainda não era chamada de Jerusalém. A cidade era dos Jebuseus, por isso o nome da cidade era Jebus. De Jebus para Belém, 10 quilômetros, algumas horinhas de caminhada, umas 2, 3 horas de caminhada mais ou menos.
E o texto nos diz que quando eles vão chegando lá, já está tardezinha. Então, ele provavelmente saiu de Belém umas 3 horas da tarde. Foi quando ele conseguiu se soltar do sogro, oferecendo comida e bebida para ele. Só lá para as 3 horas da tarde. Quem já viajou sabe como é que é. A gente marca para sair de 6 horas, umas 10 para as 11 a gente sai, né? Foi isso que aconteceu. Ele saiu levantado de madrugada para viajar, umas 3 horas da tarde ele conseguiu ir. E o servo dele sabia dos perigos que haviam. Eles não podiam continuar pela região de noite, tinha muito assaltante. Era perigoso ser atacado por um animal. E aí o servo já ficou meio assustado. Disse, senhor, olha, olha só, está ficando escuro. A gente vai continuar a viagem? A gente não pode continuar a viagem. A gente está chegando na cidade dos Jebuseus aqui. Vamos passar a noite lá? Vamos passar a noite lá? E é interessante como o autor do texto vai construindo a narrativa para a gente se envolver nela. Ele faz assim, estando perto dos Jebuseus, já inclinando-se o dia, versículo 11, disse o moço ao seu senhor, caminha agora, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passamos a noite ali, vamos ficar aqui, não vamos continuar o caminho não. Olha o que é que esse senhor faz, olha o que o levita faz. O levita diz assim, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Nessa cidade a gente não vai dormir não, só tem pagão, só tem Jebuseus. A gente quer uma cidade de Israel, tem 2 aí na frente. No caso, Jebus ficava a 10 quilômetros, mas pouco mais de 6 quilômetros à frente ia ficar Gibeá, mais 3 quilômetros à frente ia ficar a cidade de Ramá. Tem 2 cidades pela frente. A gente fica ou em Gibeá, ou a gente passa um pouquinho mais à frente e vai até a cidade de Ramá. Mas a gente não vai dormir numa cidade pagã como essa, do Jebus. Nota que ele está procurando segurança na fé. Ele está dizendo, são meus irmãos, são israelitas. Eu procuro segurança nisso, por isso eu não quero dormir numa cidade de pessoas ímpias. Ele até estava certo, o problema é que o texto nos diz que eles caminharam, mas anoiteceu justamente quando eles estavam chegando perto de Gibeá, e o texto para dizer assim, e a cidade pertencia a Benjamim. Então, ele chega aqui e diz, a cidade tinha uma tribo que cuidava dela, era a tribo de Benjamim. E ele diz isso 2 vezes. Se você for olhar o versículo de número 16, ele termina a última frase dizendo assim, os habitantes do lugar eram benjamitas. 2 vezes ele diz, era de Benjamim, a tribo de Benjamim é que era a tribo dessa cidade. O que aconteceu? Ele chega na cidade e ninguém o recebe. Uma das regras básicas de temor a Deus era não deixar ninguém ao relento. Era você ser hospitaleiro. Essa é uma regra básica de temor a Deus. De forma que quando chegava alguém assim, não existia hotel, não existia pousada. Eram as pessoas que o recolhiam. E você, quando recolhia alguém em sua casa, você era obrigado a dar comida para ele, dar comida para os animais, alojar todo mundo. Era difícil, era trabalho, mas era uma obrigação de todos os que temiam a Deus. E ele chega e roda pela cidade e não tem um único convite para pousar numa casa. O que é que ele pensa? Vamos dormir na praça. Vamos dormir na praça. É isso que a gente vai fazer. Ele junta os 2 jumentos dele, o servo e a concubina, vão para a praça e vão dormir. O texto nos diz que já anoitecendo, versículo número 16, vinha um velho que estava trabalhando no campo. O velho viu essa família lá na praça. Mas o texto faz questão de dizer que esse velho não era um benjamita, notaram? O texto diz que ele era de fora. Ele era da região montanhosa de Efraim, da mesma região do levita. Ele era de lá. E ele chegou e disse, de onde vocês estão vindo? Para onde vocês estão indo? A história fica meio esquisita agora. Porque ele diz assim, eu estou vindo de Belém, de Judá, e estou indo para a região montanhosa de Efraim. Confere. Eu sou de Belém de Judá, e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há quem me recolha em casa. Ele não contou a história da mulher, o que é que ele foi fazer em Belém? Que ele foi buscar a mulher?
E ele chegou com a história aqui de que está indo para a casa do Senhor. Há duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é que a expressão do Senhor, por causa de uma falha na escrita, a expressão fosse, estou indo para a minha casa. Mas por causa de uma letrinha lá que ficou mal entendida, vira a casa do Senhor. Então há um grupo que diz aqui, houve uma falha do escriba, e ele escreveu, ao invés de escrever a minha casa, escreveu a casa do Senhor. Para nós pode ser um negócio muito grande, mas para eles era só um pedacinho de uma letra. Pode ser que isso tenha acontecido. A segunda possibilidade é que ele tenha mentido. A segunda possibilidade é que ele está dizendo, eu sou um levita, estou indo para a casa do Senhor, e isso facilita para amolecer o coração do camarada, para o camarada recebê-lo em casa. Ele diz, olha, eu não vou dar prejuízo nenhum, os animais estão alimentados, tem comida e bebida para mim e para minha mulher, só precisa de um teto para passar a noite. Esse senhor para e diz, não, vocês vão para minha casa e eu vou dar hospedagem a vocês com tudo que tem direito. Dá comida aos animais, bebida aos animais, traz ele para dentro de casa, dá comida a eles. E de novo, versículo 21, levou para casa, deu pasto aos jumentos, e tendo lavado os pés, comeram e beberam. O que é que eles estão fazendo? De novo se alegrando. E começam a beber de novo. Nota que a história é estranha, é esquisita. É um negócio indo e voltando. É um levita, que é de uma região, que arranjou uma mulher no outro canto, que a mulher provavelmente traiu ele, voltou para a casa do pai, aí ele foi para a casa do sogro, buscou a mulher, convenceu lá, o sogro não queria deixar ele embora, aí arranjou um jeito. Parece história de sonho, não é? Negócio meio sem pé, sem cabeça. Mas você está achando que dormir na praça era o pior? Não, não era. O mais assustador acontece agora no versículo 22. O texto nos diz que eles estavam bebendo, no versículo 22. Eles estavam se alegrando. De novo. E eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial. Por duas vezes o texto disse que os habitantes da cidade eram benjamitas. Por duas vezes ele disse, eles são da tribo de Benjamim. Agora o texto para e diz, eles eram filhos de Belial. Nós já vimos a palavra Belial quinta-feira passada, no nosso estudo de 2 Coríntios. Nós vimos que Belial diz respeito a alguém que não vale absolutamente nada. E esse não valer nada é uma referência ao opositor de Cristo, que Paulo coloca lá em 2 Coríntios. Ele fala em ter união entre Cristo e Belial, Cristo e Satanás. O que ele está dizendo é que ele não vale absolutamente nada. Ele é uma coisa ruim. Lembra que eu usei a expressão do reverendo Augusto? O que acontece aqui que diz que esses homens são filhos do coisa ruim. Eles são benjamitas, mas eles são filhos de Satanás. Esses homens são maus, eles são corruptos. Vez ou outra, a Bíblia vai usar expressões como essa para se referir a homens que são filhos de Satanás, são filhos de Belial. Nabal é um exemplo disso, filho de Belial. No Novo Testamento, você tem os filhos de serpente, raça de víbora. São filhos de Belial, homens maus, homens que não temem a Deus. E o que é que esses homens fazem? O texto nos diz que esses homens cercaram a casa, notando aí, batendo a porta, a expressão aqui traz a ideia deles estarem dando murro na porta, batendo com força, batendo a porta, falaram ao velho senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O que é que eles querem? Eles querem violentar aquele homem, eles são homossexuais. É isso que eles são. Uma tribo de Israel, Benjamim, numa cidade de Israel, Gibeá. O povo de Deus tem homens de Belial dentro, que são tão violentos, que querem violentar um outro homem sexualmente. Mas a história fica ainda mais estranha e cruel. Porque eles querem que esse homem saia, mas esse senhor da casa sabe que as regras da hospedagem
implicam em proteção. Ele diz, não façam isso. Note que ele usa por 2 vezes a expressão loucura, no versículo 23 e no versículo 24. Não faça semelhante loucura, não faça semelhante loucura. Porque a ideia é não cometa tamanha impiedade, não cometa tamanha transgressão contra Deus. Vocês estão arrancando um hóspede da minha casa. Vocês não podem fazer isso, vocês estão sob a proteção de Deus aqui dentro. Vocês não podem fazer isso. Mas olha que esquisito, olha qual é a proposta dele. Eu tenho uma filha virgem, eu tenho a concubina dele, eu jogo elas aí fora, vocês fazem o que quiserem com elas, mas deixa o homem aqui dentro. E o levita está fazendo o quê? Nada. O levita fica na dele. E a negociação vai. E o texto diz que os homens não querem. Eles não querem, versículo número 25, eles não quiseram ouvir. O que ele faz? Ele pega a concubina, arrasta a moça, joga do lado de fora e tranca a porta. Essa turba de homens cruéis que estão do lado de fora, o texto diz que eles abusaram dela a noite toda. Você já tem noção do tamanho da tortura que foi isso? Um monte de homens abusando dessa moça uma noite inteira. O texto diz que quando foi no raiar do dia, eles largaram ela vai se arrastando, vindo a mulher, caiu à porta da casa. Nota que ela não tem força nem para bater na porta, ela só conseguiu chegar até a porta da casa. O texto faz questão de dizer que ela fica com as mãos em cima do limiar, então ela chega a tocar na porta, mas ela não tem força nem para chamar, nem para pedir, e morreu ali mesmo. Minha pergunta é, o que é que o levita ficou fazendo a noite todinha? Continuaram tomando cachaça? Continuaram bebendo? Cara, era tão romântico ele, né? Ele saiu da terra dele, foi para Belém, falar o coração da moça, convenceu a moça a voltar. É muito amor envolvido, não é? Ele devia amar muito essa mulher. Ele não deu um único passo para protegê-la. Ele deixou o dono da casa jogar essa mulher para esses homens. O texto não diz o que eles ficaram fazendo a noite toda. Foram dormir? Será? Foram dormir? Ficaram trancados, escondidos, continuaram fumando, bebendo? O que eles fizeram a noite toda? Nada. O que eu sei? Que quando ele acordou de manhã, ele não está nem aí para ela. O texto diz que ele se acorda de manhã, se levanta para ir embora, versículo 28. Abriu a porta, quem está lá no chão? Mulher no chão. A mulher está no pé da porta. Ele olha para ela e faz: bora, mulher, levanta que a gente vai embora. Simples. Fica em pé. A gente já vai. Essa mulher foi violentada a noite todinha e ela está morta no pé da porta. Mas esse homem romântico que viajou das montanhas de Efraim até Belém de Judá para falar o coração dela, simplesmente olha para ela estirada no chão e diz: está dormindo aí? Levante-se, vamos embora para casa? Ele vai embora. Ele não tem nenhum tipo de amor por ela, não tem nenhum tipo de carinho com ela, ele não tem nenhuma compaixão por ela. O texto diz que ela não se levanta, óbvio, ela está morta. Eles a mataram. Ele coloca a moça em cima do jumento, leva a moça para casa. Ele era um levita, e o que levita sabia fazer melhor era destrinchar um animal, porque eles trabalhavam com isso no templo. Ele corta essa moça, o texto faz questão de dizer assim, que ele corta a moça nos ossos. Ele despedaçou pelos seus ossos. Ele pegou um cutelo, uma faca grande, e corta a moça pelos ossos em 12 pedaços. Nós vamos ver um caso parecido desse, Saul fazendo. Saul vai pegar um animal, cortar em pedaços e mandar para as 12 tribos de Israel para conclamar Israel. Ele não está fazendo isso com o animal, ele está fazendo isso com uma pessoa. E pior, ele está fazendo isso com a mulher dele. Ele cortou a mulher dele inteira em 12 pedaços. E mandou um pedaço para cada tribo de Israel. E junto com pedaços, ele mandou a história para dizer: olha, mataram minha mulher na cidade de Gibeá. E eram benjamitas que fizeram isso.
E eles a mataram violentando, porque queriam fazer isso comigo. Visita que esse cara faz. Mas olha como é que termina o texto. O texto diz assim: cada um que a isso presenciava, uns dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde os dias que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Eles estão certos. Esse comentário aqui está certíssimo. Porque todos eles chegam e dizem, desde que a gente saiu do Egito, nunca ouvimos falar em tamanha crueldade por parte de um homem e por parte de uma tribo. Nunca nós ouvimos falar de um homem que deixasse sua esposa morrer desse jeito. Nunca nós ouvimos falar de receber um pedaço de uma pessoa na nossa cidade. Nunca nós ouvimos falar de um homem trinchar a sua esposa e mandar os pedaços para os cantos. Ele não a enterrou, ele a distribuiu. Nunca nós ouvimos falar de uma tribo que tivesse tantos homossexuais a ponto de querer violentar um visitante, rompendo com a lei da hospitalidade, rompendo contra a lei do Senhor e praticando um mal tão grande, matando uma mulher de forma tão cruel. Até porque a última vez que isso aconteceu foi no livro de Gênesis, capítulo de número 19. O texto nos diz lá que Ló morava numa cidade chamada Sodoma e que o Senhor decidiu que iria destruir aquela cidade por causa do índice terrível de imoralidade que havia lá. E para isso o Senhor mandou anjos para lá, no versículo de número 1 em diante, do capítulo 19. E esses anjos foram hospedados pelo único estrangeiro da cidade, por Ló. Da mesma forma como em Gibeá. Não foram as pessoas da cidade que o hospedaram. Foi Ló, o estrangeiro. Da mesma forma, eles entraram na casa no versículo número 3, mas os homens da cidade cercaram a casa no versículo 4, do mesmo jeito. E cercaram a casa por quê? Porque eles queriam saber quem eram os moços que estavam lá dentro. E eles disseram a Ló do mesmo jeito que o povo de Gibeá disse para o velho: onde estão os homens que estão na tua casa? Traze-o para fora para que abusemos deles. A mesma coisa, eles queriam também abusar desses anjos, da mesma forma que os homens de Gibeá queriam abusar do levita. Da mesma forma, Ló oferece às filhas dele virgem, versículo número 8, 2 virgens. Esse senhor oferece a filha dele virgem e a concubina, 2 mulheres oferecidas. Da mesma forma, eles recusam, não querem, mas a diferença é que aqui nós temos os anjos, e os anjos trancaram a porta e os que estiveram ficaram cegos, quem estava lá de fora. Aqui no 19 não teve anjo, uma moça foi jogada aos leões. Mas da mesma forma como Sodoma e Gomorra, que desceu fogo do céu e destruiu a cidade, no capítulo de número 20, essa cidade também vai ser queimada pela ira do Senhor. Eu quero que os irmãos notem que quando o povo de Deus abandona as Escrituras e abandona o Senhor como seu rei, não existe limite para a crueldade, e que os pecados que eles praticam é igual aos pecados odiosos de Sodoma e de Gomorra. Não há distinção, não há diferença. Eu preciso que os irmãos notem que não existe esse negócio que é porque é povo de Deus, porque é o povo da aliança, não vai acontecer nunca isso. Calvino vai nos lembrar, meus irmãos, que os crentes podem cair em desgraça tal de cometerem pecados piores do que os ímpios.
E Israel fez exatamente isso. O texto é um conglomerado de homens maus, de um levita que, ao invés de seguir os caminhos do Senhor, faz justamente o oposto, que não consegue lidar com pureza dentro da sua casa, que não consegue se controlar diante da bebida, que bebe o tempo inteiro para ficar cheio de alegria, de um homem que não consegue se organizar em vida, de um homem que não consegue defender a sua esposa, ele bota a esposa para morrer, ele é completamente insensível com relação a ela, ele não está nem aí se ela morreu. E um homem que não tem nenhum tipo de respeito por um corpo, ele trincha a própria esposa e distribui. A maldade no coração humano só pode ser freada se o Senhor frear. E quando Deus não é o rei de um povo, e eles não têm a escritura sagrada como um norte, eles se tornam um rio correndo para o mar, que não tem como frear. Eles vão caminhar em direção à maldade. Ah, pastor, mas isso aconteceu naquela época, hoje não. O que acontece quando os crentes abandonam as escrituras? E aí eu não estou falando de igreja inteira, estou falando de indivíduo. O que acontece quando nós abandonamos as escrituras? O que acontece quando nós queremos fazer aquilo que a gente acha certo? O que pode acontecer quando nós iniciamos um processo de idolatria e nos afastamos do Senhor? O que é que pode acontecer conosco? O texto nos adverte para o fato de que o mal reside em nós e ele pode ficar sem freio se não tivermos o Senhor como nosso freio. O Senhor nos adverte para o fato de que a maldade está ao nosso alcance e que não existe limite para aquilo que nós podemos fazer em matéria de maldade. Que o povo de Deus pode se comportar como Sodoma e Gomorra no estalar de dedos. Eles só precisam não ter um rei sobre Israel e fazer aquilo que eles acham certo. Queridos, como é perigoso ver a apostasia da igreja brasileira abandonando as escrituras e não tendo Jesus como rei. Eles conseguem ver a crueldade e praticar a crueldade com naturalidade. Justamente porque quando o povo de Deus abandona as escrituras e abandona o governo de Cristo sobre eles, eles se soltam e se perdem em sua maldade. Sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer com alguém? É ignorá-lo, é abandoná-lo, é deixá-lo fazer o que ele bem entende. Esse é o resultado. Ah, pastor, que homens cruéis, que levita cruel, que cidade cruel. Qual é a distância em que nós estamos desses homens no que diz respeito ao abandono das Escrituras e o abandono do governo de Cristo? Quando nós nos afastamos da Escritura e do governo de Cristo, esse é o fim da história. Esse é o fim. O que é que nós podemos fazer? Dizendo, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia de nós. Se você tem abandonado as Escrituras, se você tem caminhado distante dos caminhos do Senhor, a única coisa que você pode dizer é, Senhor, misericórdia. Porque o seu coração vai estourar de tanto pecado. E ele vai transbordar em cada um dos seus pensamentos. Ele vai transbordar em cada um dos seus atos. E não vai haver limite para a maldade que você pode praticar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos urgentemente nos agarrarmos às Escrituras e nos rendermos ao senhorio de Cristo, para que Ele reine sobre cada um de nós. Vamos orar? Meu Deus, que história constrangedora, Senhor. Deus, como é triste ver a situação de Israel, Senhor. Não é um povo pagão, não é Sodoma e Gomorra. É o teu povo, é a tribo de Benjamim que está fazendo isso. É um levita que deveria ser um guardião da tua lei, um homem consagrado ao Senhor que está fazendo isso. Meu Deus, como é perigoso o nosso coração. Como é perigoso, Senhor, quando nós abandonamos a tua palavra e não andamos conforme a tua orientação. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Porque por diversas vezes nós somos negligentes em buscar a tua palavra. Nós somos negligentes em querer fazer a tua vontade. Vivemos a nossa vida fazendo o que nós achamos que é certo.
e achamos que isso não tem perigo nenhum, meu Deus, até que nos deparamos com uma realidade tão dura como essa e nos lembramos, meu Deus, que o fim de todo aquele que caminha distante da tua palavra, sem submissão ao Senhor, é esse. Tem compaixão de nós, Senhor, porque o teu povo tem caminhado assim, porque muitos crentes têm caminhado assim e não têm notado os perigos que eles podem incorrer no futuro. Abre os olhos da tua igreja, Senhor, abre os nossos olhos aqui. Faz-nos, ó Senhor, ver o perigo que é não buscar a tua palavra e não ser governado por ti. Abre os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, o tamanho da maldade que pode chegar a assaltar o nosso coração, para que possamos, meu Pai, nos livrar, nos desviarmos desse caminho tão tortuoso. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém.